E aí, pessoal, vamos conseguir começar com uma segunda parte de progressão e agora progressão geométrica. Mas o que é uma progressão geométrica? Progressão geométrica é formado por uma sequência que tem um fator multiplicativo, resultado da divisão de dois termos consecutivos, chamado de razão comum, que é calculada por. Antes de ir para a fórmula, eu vou dizer que é o quê? Que é quando os números em PA, os números vão aumentando de 3 em 3. Aqui os números vão sendo multiplicados por um valor. Então, enquanto um aumentava de 3 em 3, era sempre mais 3, esse vai ser multiplicado. Então, eu vou ter, por exemplo, 3. O segundo termo vai ser vezes 3. O terceiro termo vai ser o segundo vezes 3. E por aí vai. E sempre pode ser calculado dessa fórmula, que é igual a 2 sobre A1. Vai ser o antes era o quê? O 1 menos seu sucessor, agora vai ser 1 dividido pelo seu sucessor. Eu vou dar exemplos de PG. Crescente. Aqui, ó. Quando a razão de Q é maior que 1 em termos positivos ou que está entre 0 e 1 em termos negativos. Então a gente vê o quê? Quando Q é maior que 1, vai ser um número que sempre multiplicado vai aumentando. Ó. Q é 3. No primeiro número, é 3, vai multiplicando. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81 e por aí vai. Sempre vai ser positivo, sempre vai ser crescente, quando a gente vai ter um número negativo e a gente vai dividir ele. Aqui, ó, 1 sobre 3 já está dividindo. Então, ó, é menos 90. Vamos dividir menos 90 por 3. Vamos dividir por 3. Sempre que for dividido, sempre que a gente um número que for fracionário, ele vai aumentando. Ó. Menos 90 é menor que menos 30, que é menor que menos 15, então ele vai sempre aumentando. Decrescente. Decrescente vai ser do jeito oposto. Com a razão de que maior que 1 em termos negativos ou 0 entre 0 e 1 em termos positivos. Ó. Vamos lá. Em termos negativos, eu tenho um número negativo, eu multiplicando por 3. Então, menos 3 vezes 3, menos 9. Menos 9 vezes 3, 27. Então, mas também serve para o contrário. Não, serve para o contrário não. Minto eu. Sempre vai ser, quando são termos negativos, vai ter um positivo. Certo? Ou pode o contrário. Ó. Se eu tenho uma fração em termos positivos. Aqui era em termos negativos. Então, sempre, quando vai diminuindo, quer dizer que vai mais para perto do zero. Aqui não. Quando vai diminuindo, vai mais para perto do zero e tu vai ficando menor. Aqui vai ficando maior, aqui vai ficando menor. Então, vai ser decrescente quando vai ser um número negativo multiplicado por um positivo ou um número positivo sendo dividido, multiplicado por uma fração. Certo? Mas tem outros. Opa, aqui teve uma confusão com o de PA, ignorem. Mas tem outros tipos também de PG, como o oscilante, que é o quê? Quando a gente está multiplicando por um número negativo, ele vai ficar oscilando. Como assim? Vamos lá, 3 vezes menos 2 é menos 6. E menos 6 vezes menos 2, negativo com negativo, fica positivo. E vai ficando assim, um número negativo, um número positivo, um número negativo, positivo. Vai sempre o quê? Oscilar. Então, a gente vai dizer que quando Q é um número negativo, ele é oscilante. E constante? Constante é quando não muda nada. Então, é quando Q é Q? É igual a 1. Então, aqui, ó, 3 vezes 1, 3 vezes 1, 3. Então, quando o número é igual a 1, sempre vai ser o quê? Constante. Mas, se lembra que em PA eu disse que o número do meio vai ser calculado pela média do antecessor com seu sucessor? Aqui vai ser diferente. O número do meio vai ser calculado pelo quê? Pela raiz da multiplicação do seu antecessor com seu sucessor. No caso, 8 vai ser igual a raiz de 4 vezes 16. 4 vezes 16, 64. Raiz de 64 é quanto? 8. Então, sempre vai ser calculado assim. Raiz do seu antecessor vezes o seu sucessor. Sempre, sempre, sempre. Massa, professor. E eu tenho um número infinito.
mas eu quero descobrir o oitavo número, que nem a gente fez em PA. Vai ser do mesmo jeito? Não, porque está multiplicando um número por outro, um número por outro, um número por outro. Como é que eu faria aqui para descobrir o oitavo? Por essa fórmula. A n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Então, anotem as fórmulas, claro. Vamos lá. A n é qual? A gente não sabe. A gente quer qual? Hein, pessoal? A8. Então, no lugar do a n, a gente vai botar A8. A1 é o quê? 2 vezes Q. Como é que a gente descobre Q? A gente vai pegar um número dividido pelo sucessor. Vamos pegar aqui o segundo número, 4. 4 dividido por 2 é quanto? 2. Então, o Q é 2. Ele vai se multiplicando de 2 em 2. Então, a gente tem A1, Q e N. Ele quer quanto? De N, 8. Então, é só jogar na fórmula. É só jogar na fórmula. Vamos lá. Um lugar de AN, eu botei A8. É igual a 2 vezes 2. E aqui é o quê? 8 menos 1. 2 vezes 2 elevado à sétima. Isso vai dar 256. Pela fórmula. Ou seja, o oitavo número é 256. Vamos lá. E como a gente faz para saber a soma de todos os elementos de PG? Nós temos aqui PG de 3, 9, 27 e 81. Aqui é um exemplo pequeno. Mas vão ter exemplos gigantes que ele só vai querer a soma. Pode fazer isso pela fórmula. A fórmula da soma de todos os números vai ser A1 vezes Q elevado a N, que é o número de elementos, menos 1 sobre Q menos 1. Massa? A gente tem 3, 9, 27 e 81. E vamos lá. A1 é o quê? 3. Q, Q é quanto? Q vai ser um número sobre seu antecessor. Então, a gente vai pegar 9 sobre 3. Dá quanto? 3. Então, a gente tem que Q é 3. E N, qual é o número de elementos? 4. Então, a gente vai ter o quê? 3 vezes 3 menos 1. Só que o 3 elevado a 4. Sobre 3 menos 1. Vamos lá. 3 elevado a 4 é quanto? 81. 81 menos 1 dá 80. E 3 menos 1 é 2. Então, eu vou ter o quê? 3 vezes 80 sobre 2. Vai ter 240, 120. E se a gente somar todos os elementos ali em cima, vai dar 120. Então, vai ser sempre por essa fórmula, certo? E qual é o termo médio da PG? Vai ser do mesmo jeito. Do mesmo jeito não, da mesma ideia. Vamos ter vários elementos e ele vai querer o elemento que está no meio. Como a gente vai determinar isso? Pela fórmula que o primeiro vezes os últimos, só que a raiz da resposta. Então vamos lá, qual é o primeiro termo? 2. E qual é o último? 32. Então a gente vai ter que o elemento médio vai ser 2, a raiz de 2 vezes 32. 2 vezes 32 é 64. Então o elemento médio de todos os números de PG, multiplicando de 2 em 2 até 32 é 8. Então 8 aí que já está na resposta, ele é o elemento médio. Então isso serve para a gente evitar comer tempo. Porque sim, é possível, muitas questões, fazer aumentando 3 em 3, escrevendo de 3 em 3. Mas isso pode comer muito tempo do nosso tempo no Enem. Então, o confiável é saber todas essas fórmulas. Então, o que eu recomendo? Vocês anotarem todas as fórmulas. Acho que são 4 fórmulas de PA e PG, mas você pegando a ideia se torna muito fácil. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui e até a próxima aula.